Ok, agora sim, Então. estamos outra vez de volta. Vamos lá, a melhor forma para começar é com Um brinde a nossa. as nossas canecas, evidentemente. Olha aqui a força, olha só. Estamos a ouvir uma voz de fundo. Categoria. Também. Meu Deus, meu. Ora bem, malta, antes de mais, muito obrigado por estarem sintonizados novamente com o Evidentemente Podcast. Bem-vindos à nossa segunda season, com algumas novidades que vamos anunciando ao longo do podcast. Vão acabar por perceber que as dinâmicas poderão ser um bocadinho alteradas. Uma delas será, no fundo, os episódios mais longos terão sempre parte 1 e parte 2. Portanto, tentamos condensar. Correr bem. Não percebi, João? Se correr bem, as dinâmicas vão ser diferentes, se correrem bem. Sim, vamos ver. A primeira dinâmica que tivemos já vamos para aí na terceira ou quarta gravação. Take, porque isto está a correr muito mal. O nosso convidado não se porta bem e desta forma estamos a repetir constantemente. Eu acho que ele nos está a tentar embriagar. Ele é um bocado bossy. Então, sem mais delongas, eu passo então a apresentar o nosso convidado, que é uma estrela no panorama nacional. Portanto, Jorge André Cardoso. Quem é que não o conhece? Mas eu vou acabar por fazer aqui uma pequena introdução. Então, o Jorge é licenciado em Medicina Dentária pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, em 2002. É mestre em prostodontia pelo King's College, em Londres, em 2010. É tutor também de mestrados de prostodontia e de estética nesta mesma faculdade. É ministrante de cursos teórico-práticos na área de dentistria estética e reabilitação oral. É palestrante convidado em diversos congressos e reuniões científicas. É autor de várias publicações em revistas indexadas na área da prostodontia e estética dentária. É fundador do software Make Me Clear. É fundador da plataforma online em conjunto com outros colegas de Brain and Hands. Tens feito carne. Minha nossa, Fogo, eu quase já não respiro. Já não tens fogo. Oh my God. É prémio Figura do Ano na área da reabilitação oral em 2016. E por último, e the last but not the least, tem a sua prática privada focada exclusivamente na reabilitação oral e na estética dentária. Só lhe falta o Oscar. Só lhe falta um Oscar, é verdade. Rui, só falta o Oscar. antes de tu introduzires, vou só dirigir-me aqui ao Jorge para agradecer efetivamente o convite. É uma grande honra para nós poder estarmos a gravar o Jorge. Este currículo demonstra efetivamente um grande percurso e o facto de tu nos receberes é um grande orgulho, enche-nos de orgulho. Portanto, antes de mais, um grande aplauso aqui para o Jorge Nosso André. convidado. Nossa, tanto público. Mesmo. Incrível, inacreditável. Rui. Bem, Jorge, como tu tens vindo a acompanhar os nossos podcasts, com certeza. Seguramente, sou super fã sou super fã do vosso trabalho. Nós temos sempre algumas fontes mais próximas do nosso convidado que nos vão dando algumas informações quase secretas, não é? Então nós tivemos Scary, em tempo... muito Sim. scary isso. Tivemos em tempo o prazer de conhecer alguns colegas do teu curso que diziam que tu eras um grande maluco na faculdade. Quem? E é uma história transversal a grande parte dos nossos convidados. Como é que tu, depois disto tudo, acabas por vir a ser um reconsiderado docente com uma postura tão académica e profissional? Achas que viveste esses tempos na altura certa e depois endireitaste e começaste a ser mais rigoroso? Não sei. Olha, é assim, antes de mais eu quero-vos dizer a todos que eu estou extremamente feliz por vocês estarem aqui. Estou mesmo muito feliz. Estou super contente que vocês estejam aqui. Estou super contente que se tenham lembrado de falar comigo. Pá, sinto-me super orgulhoso, se é assim que se pode dizer, de vocês estarem aqui. Pá, Para nós é efetivamente um grande orgulho. E gostava que vocês pudessem fazer os possíveis para me tirar dentro da zona de conforto. Pá, vamos fazer o nosso melhor. Estejam perfeitamente à vontade com isso. Tendo dito isto, em relação à tua pergunta, é assim, eu sou essencialmente um nerd. E é uma coisa que é preciso que as pessoas tenham noção. Eu sou um nerd, eu sou acima de tudo um nerd. O meu core é um nerd. Só que eu tenho um problema que é assim, que eu gosto muito de me divertir, gosto imenso de me divertir e gostava de cultivar muito mais o meu lado nerd, então espero que com a idade possa cultivar muito mais isso. Mas eu gosto muito de me divertir e de facto é verdade que eu tive uma infância, tive uma adolescência muito rica e sou uma pessoa considero uma pessoa muito feliz na grande maioria dos dias e a minha vida já foi uma vida muito boa. Se eventualmente eu tivesse que deixar de ser dentista ou tivesse que por algum motivo ter um azar qualquer, pá,
era uma pessoa que morreria feliz neste momento, sem problema nenhum. Ok, sim. Ele está a falar do lado nerd e em termos de cenário, quem nos acompanha no YouTube vê aquelas estantes de livros ali atrás. Ele teve agora a colocar aquilo ali quando nós chegamos. Nós tivemos a ajudar. É tudo fake, é só para o cenário. João, querias dizer alguma coisa? Olha, queria dizer também para quem nos está a ouvir que eu hoje não estou presente, por isso a qualidade do meu som talvez não vá ser a melhor neste podcast. Mas estou na Suíça, não pude deslocar a Portugal. Mas espero que ali o profissional do som, Guilherme Tavares, consiga gerir aí os botõezinhos todos. Vamos tentar fazer melhor. DJ. Sim, não dá para pôr a voz sexy. Não sejam muito seguros. Tens aí o Pedro ao teu lado também, que quer explicar um bocado porque é que ele não está presente. Se calhar o pessoal não vai sei, se vamos ver como é que as coisas se desenrolam e depois explicamos que é um bocadinho melhor. O Pedro foi pai há pouco tempo, como quem está a acompanhar. É verdade. Parabéns, Pedro. É, uma menina. Mesmo. E então está a precisar um bocadinho mais de tempo para ele e vamos ver, talvez quando esta primeira fase do recém-nascido acalme, talvez vamos ter o mais presente um bocadinho, não é? Ou não, vamos mantê-los a par da situação. Nos próximos episódios, com certeza. Exatamente. João, olha, força. Pronto, seguindo, nós no teu currículo, que eu já estava farto de ouvir, sabemos que estiveste em Londres, em Inglaterra. Certo. Como é que foi isso? Qual foi as maiores diferenças que sentiste em relação a estudar em Portugal, a estudar em Inglaterra? A adaptação à língua, a adaptação aos costumes. Como é que foi essa experiência? Também és nerd? Gostas de divertir? Também divertiste muito lá? Ou foste mais nerd lá do que divertido? Vamos dizer assim. E eu acho que fui mais nerd e sério lá do que divertido. Mas vou pôr um pouco de contexto na história que acho que é importante. Quando acabei o curso, eu comecei a ser assistente voluntário na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto. E lembro-me que eu tinha uma vontade muito grande. Se houvesse um denominador na minha carreira quando eu acabei, e é muito claro na minha cabeça, olhando para trás, na altura era muito claro, eu queria uma coisa muito simples. Eu queria fazer publicações de alto nível internacional. Tão simples quanto isso. Isso tem um lado bom, mas como vão ver mais à frente, acho que podemos falar sobre isso também. O motivo pelo qual eu abri a minha clínica também foi esse. E atenção que abrir uma clínica para fazer publicações internacionais só porque quero ter o controle logístico do material e das fotografias e do tempo que estou com o paciente, do ponto de vista financeiro é péssimo isso, e podemos depois falar sobre isso. Essa era uma das questões que teríamos a fazer mais à frente. Se o facto de tu teres aberto a tua clínica te iria permitir ter essa liberdade para criar. Exatamente. Isso do ponto de vista financeiro é um desastre. Sim. Não é? Porque basicamente temos aqui um tipo que quer divertir-se por causa de um, entre aspas, capricho dele, não é? E vai abrir uma clínica, vai abrir um negócio. Isso trouxe-me alguns problemas que depois podemos falar. Mas houve um lado bom que depois se tornou o lado mau que depois se tornou o lado bom. Mas agora, voltando a Londres, conforme o João estava a perguntar. Portanto, e eu na altura, quando estava como assistente voluntário no Porto, houve lá uma máquina que fazia um scan de umas preparações e queriam que eu fizesse um artigo sobre isso. E eu disse, não, o artigo que nós vamos fazer vai ser qual é que é a melhor revista do mundo em termos de educação dentária? É esta, então vamos publicar isto em inglês. E o pessoal disse, tu és doido, completamente maluco, vais publicar isso em inglês. Quantos artigos é que já publicaste em inglês? Não publiquei nenhum, mas é assim, mas é o que eu quero fazer. Então publicamos, a nossa primeira publicação internacional foi basicamente desenvolvemos um software e uma fórmula matemática para avaliar preparações pré-clínicas e dar uma nota aos alunos que fosse objetiva e não subjetiva, porque reparem, no pré-clínico acontecia há muitos anos atrás, o professor olhava e dizia é um 15, é um 16, e nós criamos um artigo que fez uma fórmula matemática para avaliar objetivamente e mais, e depois comparamos com as notas subjetivas e havia um paralelismo, que foi muito interessante. Pronto, e a partir daí basicamente esse era o meu egocentrismo, basicamente, era fazer publicações internacionais. E que tinhas quando lançaste essa ideia? Essa ideia eu tinha, portanto eu acabei o curso, eu comecei com 18, acabei com 24, não é? Acabei com 24 e publiquei minha primeira publicação internacional, que foi no Journal of Dental Education, o European Journal of Dental Education, foi com 25 anos eventualmente. Sim. E foi uma coisa que estamos atrasados. Foi uma coisa mas também atenção, antigamente é verdade que havia menos recursos,
Mas era mais fácil publicar porque havia menos submissões também. Era mais fácil publicar. Basicamente, antigamente, quem tinha olho era rei. E eu cresci muito à custa disso, atenção. Eu cresci muito em Portugal porque quem tem um olho é rei. Eu, na altura, pronto, já tinha alguma capacidade. Mas soubeste manter a surfar a onda. Não, eu acho que podemos falar um pouco sobre isso. É assim, eu hoje em dia olho para mim e eu tenho 40, vou fazer 42, acho eu, 78. E há muita gente que me diz, está sempre a dizer que és velho, está sempre a dizer que és velho, não és velho, não sei o que mais. Mas eu sinto-me numa fase da minha carreira que é uma fase muito feliz, que é eu sinto que tenho muito mais. Sinto que, por um lado, já não tenho muito a provar em alguns aspectos, mas também me sinto muito confortável, e é uma coisa que me faz muito feliz. Sinto-me muito confortável a ver muita gente muito melhor que eu. Sinto muito confortável com isso. Isso para mim é uma coisa que me dá uma grande alegria em Portugal. Isso é muito raro. Não, mas não é natural isto, João. Isto não é uma coisa natural. Isto é uma coisa que foi. Eu acho que nós os latinos temos um grande problema, que é, nós achamos que somos imutáveis e somos muito ligados àquilo que nós achamos que somos. E o facto de estar em Londres, podemos voltar a isso, e o facto de ter conhecido uma pessoa que é o Alok, que foi uma pessoa que teve uma importância muito grande na minha vida, que foi o Alok, fez-me perceber uma coisa que eu achava que era patético, eventualmente o desenvolvimento pessoal, aquelas coisas todas, mas fez-me perceber uma coisa muito importante, que é, a principal capacidade do ser humano é ser adaptável, e nós podemos mudar. Então, seguramente portanto isto foi na altura que eu abri a minha clínica, provavelmente 2005, 2006, 2007, nessa altura eu fiz um trabalho muito grande em mim próprio para tentar ser uma pessoa melhor. Portanto, não é uma coisa natural, porque repare, nós aos 20 e aos 30, quer queiramos, quer não, o nosso ego é importante. Porquê? Porque nos vai fazer coisas, lá está, o ego de querer publicar internacionalmente, que é uma coisa muito egocêntrica. Mas eu acho que comecei desde muito cedo a ler muita coisa sobre como é que eu poderia, sobre basicamente como é que as pessoas funcionam, como é que tu podes ser feliz, como é que deves liderar a tua vida, o que é que tu podes fazer. E eu desde muito cedo me apercebi que a maneira mais importante de seres feliz é tu dares muito mais do que aquilo que recebes. E eu neste momento sinto que olho para a minha capacidade. Por exemplo, uma coisa muito simples, o que é que eu acho que sou bom? Eu sou bom do ponto de vista teórico, sou muito bom, e não posso dizer que não posso dizer, porque isso seria uma falsa modéstia. Eu, do ponto de vista académico, não diria do ponto de vista completamente académico, mas eu tenho uma capacidade de síntese de assuntos complexos que não é vulgar, e eu tenho que admitir isso. Eu não seria honesto comigo próprio se não admitisse isso. Mas, por outro lado, eu tenho muitas limitações do ponto de vista técnico. Ou seja, eu sou um bom dentista, sou muito bom dentista, sou excelente em algumas zonas, mas eu sou muito melhor aliás, mas eu não acho que seja um excelente técnico. Eu acho que tenho limitações manuais, limitações emocionais. Eu acho que sou muito bom do ponto de vista pedagógico, também não posso dizer que não sou, mas tem muitas limitações do ponto de vista técnico. Nós tínhamos inclusive aqui uma questão para ti. Exatamente. Quem te conhece sabe que tu és um clínico, certo, mas que és muito mais um pensador e um planeador. Sem dúvida. Eu até diria que tu podias ser um Fradiani português. Não concordas? Obviamente as pessoas são todas diferentes, mas eu vejo isso como um grande elogio. Não, aliás, já comentei isto com vários colegas. A nível de planeamento em Portugal, eu duvido. Mas quem sou eu para achar isso? Mas eu duvido que hajam colegas no teu nível, no teu patamar. Sim, o que eu acho, o que eu me vejo é assim, é o que eu estava a dizer, eu não posso ter falsa modéstia para negar isso, porque eu sei disso, porque eu sei de que, isto independente de comparações, percebe? Eu sei que se vocês me meterem numa sala onde estiverem a discutir planeamento, I will thrive anyway. Agora, se me puserem assim, vais fazer preparos de facetas com um microscópio, eu vou demorar 2 ou 3 horas, enquanto que se calhar os clínicos melhores vão fazer aquilo muito melhor do que eu, percebem? Portanto, eu acho que esta coisa do self-awareness, que é uma coisa que é muito importante, nós temos a noção daquilo que nós somos bons e daquilo que nós não somos bons e apostarmos mais naquilo que nós somos bons, mas também rodear-nos de pessoas que vão colmatar aquelas falhas que nós temos, acho que é muito importante. Esse self-awareness acho que é muito importante. E eu trabalhei, e isso não é uma coisa natural, foi muito trabalhada. E eu, se não tivesse conhecido este rapaz que é o Alok que eu conheci em Londres, eu teria
eu não seria a mesma pessoa. Só para fechar a pergunta do João, que é importante, não ficou respondida. É assim, eu fiz um mestrado, na altura eu abri a clínica e fiz um mestrado em simultâneo. Foi uma altura muito complicada da minha vida, porque mesmo financeiramente, porque eu tinha a clínica aberta, estava a fazer um mestrado, já tinha casos com um nível muito alto na altura. Eu lembro na altura houve um professor que no segundo dia virou-se para toda a gente e disse: pá, pessoal, isto no King's College em Londres, pá, eu já não ia a Londres, pá, há 10 ou 15 anos, tinha ido lá quando tinha 12 anos, e na altura ele disse: pessoal, eu estou muito surpreendido porque há aqui pessoas que são muito melhores do que eu. E isso para mim foi uma coisa, porque eu já fotografava muito bem, estamos a falar em 2005, 2006, 2007, já tinha um nível de fotografia muito bom, já tinha um nível, já fazia perioprótese na altura, que era uma coisa que na altura aquilo deu impacto em Portugal brutal. Sim. Pá, aquilo foi, eu lembro na altura, houve muita gente que veio falar comigo, por exemplo, na altura o Paulo Carvalho, o Helder Moura, neste momento são clínicos 20 vezes melhor do que eu, e vieram falar comigo, opá, a adorar, porquê? Porque na altura era a primeira pessoa que falava sobre isso. Mas voltando a Londres, eu fiz um mestrado em part-time, o mestrado full-time eram 2 anos, o mestrado part-time eram 4 anos, então permitia-me trabalhar na minha clínica, mas depois comecei a trabalhar em Londres, pá, durante 1 ano, 1 semana por mês. Portanto, conheço Londres muito bem e sou um adepto vigoroso do British Gentleman. Muito bem. Sou um adepto vigoroso disso. Então quer dizer que essa experiência, desculpa João, então quer dizer que essa experiência no fundo moldou-te? Correto? Essa experiência moldou-me seguramente. Eu sempre fui é curioso como é que a vida tem estas coincidências, que é, eu sempre ouvi muita música punk, e a cena do punk, a história do punk na Inglaterra foi uma coisa que sempre me atraiu muito, e a mistura do punk e do reggae em Portobello, todas essas coisas. Então quando eu tive que escolher um mestrado, eu tinha a clínica aberta porque eu queria fotografar casos, tinha que ser um mestrado que pudesse fazer part-time. Então na altura, quando houve o King's College, eu, pá, olha, Londres, altamente, eu curto a cena londrina, a cena British e tal, pá, vamos lá, até vou a Portobello e tal, comprar uns records de Bob Marley, de Sex Pistols e tal, e foi muito interessante e foi muito bom. Lembro perfeitamente do dia que cheguei a Londres, cheguei a Liverpool Street, pá, foi grande cena e foi muito bom, porque de facto depois comecei lá a dar aulas e vivi muito Londres com o Alok, lá está, que é uma figura central na minha vida, que aliás eu até fui padrinho de casamento dele na Índia. E foi uma pessoa que moldou completamente a minha maneira de pensar, e é uma coisa que eu tento sempre implementar às pessoas à minha volta, que é: nós não somos imutáveis, nós temos limitações, mas nós podemos sempre melhorar e estar mais próximos daquilo que nós queremos ser. E isso é uma coisa que não me era natural. Não me era natural, não era uma coisa. Também é uma coisa que está um bocado impingida da nossa cultura, não? Mudar ou não? Não mudar, acho que vem assim um bocado. Eu devo dizer que eu nesta fase, como estou muito dentro da cena e mantive muito relacionamento com o Alok, muito dentro da cena do desenvolvimento pessoal, que até chegou a uma altura que até cansa um pouco, não é? A cena que agora talvez esteja a entrar um pouco mais nos países mais latinos, mas a cena nós temos um problema como latinos, aquilo que eu estava a dizer, que nós achamos que nós não mudamos. É isso, sim. E isso é um erro, pá. Isso é um grande erro, porque é assim, a pessoa que eu sou agora não é a pessoa que eu vou ser dentro de 5 anos. A pessoa que eu sou dentro de 5 anos não é a pessoa que vou ser passado 10 anos. E eu acho hoje que já não és a pessoa que eras ontem, não é? Eventualmente, porque o facto de estar aqui com vocês vai mudar. Sim. Não é? Então eu tenho que sempre escolher o que é que depois eu acho que no meio disto há sempre um denominador comum que é muito importante, que é, e do meio de tudo o desenvolvimento pessoal que eu aprendi, que começou o facto de ter ido para Londres e o facto de ter conhecido o Alok, eu lembro perfeitamente disto. É uma história interessante. Na altura eu tinha uma relação, na altura deixei de ter relação porque basicamente o que eu estava a fazer era estudar e estava aqui em casa, eu estava no quarto, ela estava aqui na mesa e basicamente pronto, não dava porque eu tinha na minha cabeça, era um puto de 25 anos, sem qualquer noção do que era ter objetivos de vida a não ser o ego de publicar artigos internacionais. E pronto, eu fui para Londres, e ao ir para Londres lembro perfeitamente, na altura tinha terminado a relação, estava muito em baixo e não sei o quê, e o Alok disse: vais passar uma semana em minha casa, e fizemos até foi interessante. O Alok fez uma coisa, pá, que nunca ninguém tinha feito por mim, que é quase sem me conhecer, veio cá primeiro ver-me trabalhar, começou a ver-me trabalhar, e uma coisa que ele me disse é assim: pá, mas eu estou aqui a ver até uma semana a trabalhar, tu tens dos melhores casos para publicar nas revistas do mundo e geres a tua clínica como se fosse uma mercearia. Pá, e aquela coisa, pá, ele tirou-me completamente fora da zona de conforto. Foi uma coisa desconfortável tê-lo aqui uma semana. Então o que é que vais fazer àquele paciente? Pá, é o que ele disser, não sei. Quanto é que cobras por consulta? Cobro 45, mas que uma restauração e uma endo é a mesma coisa? Não é cada sessão. Ele, pá, tens noção do que é que estás a fazer?
Ele disse-me assim, uma coisa que eu nunca mais me esqueço: tu estás a subir uma montanha com um pedregulho atrás. Pá, e depois, entretanto, eu fui passar uma semana à casa dele, na altura estava muito triste, lá está, a cena do relacionamento tinha terminado. Pá, e cheguei à casa dele e vi uma série de livros de desenvolvimento pessoal, de marketing, etc, etc, etc. Pá, que eu disse, este gajo aqui, pá, isto parece um patético. Isto é livro de gasolineira, pá, o que é isto? Isto não tem nada a ver comigo. E na altura, só para fazer o contexto, o Alok era das pessoas mais geniais que eu conheço, estava a tirar o curso de medicina, o pai ele tem descendências indianas, o pai é psiquiatra, e ele disse, não pai, a minha cena é mais marketing e business, eu vou para a dentária. E o pai, o quê? Tu vais para a dentária? Pronto, e foi uma pessoa que me apresentou muito à cena do marketing. O marketing nunca fiquei muito ligado, e eventualmente podemos falar sobre isso, mas a parte do desenvolvimento pessoal e de como é que tu podes, tu próprio, apesar das tuas limitações, ajudaste a ti próprio e ajudar outras pessoas, foi uma coisa que nunca mais me saiu da cabeça. Pronto, eu trabalhei em Londres durante aproximadamente 4 anos, uma semana por mês, e foi basicamente assim a minha história de Londres. Em Londres, só para resumir, só para terminar, Londres, acho que a cena do Alok foi das melhores coisas que me aconteceu. A cena do King's College vale o que vale, deu muito background académico, isso faz diferença numa discussão, mas do ponto de vista técnico isso não foi uma coisa que eu... mas quem quiser ter um bom background académico, acho que a cena do King's College em Londres acho que é um excelente curso. Boa. Voltarias lá agora, se pudesse voltar atrás? Recomendação. Desculpa, João. Não, eu queria só fazer uma ligação, porque ele disse, estamos aqui a ouvir tipo de boca aberta, não é? Estamos tipo, é isto. E gostava de fazer uma ligação, porque tu falaste do teu egocentrismo a sair da faculdade, naqueles tempos pós-formação, e falaste também que começaste muito cedo a ler coisas sobre ser feliz. Certo. Aquilo que tu querias ser nesses tempos de egocentrismo foi o que te tornou feliz, ou estavas um bocado enganado? Estava completamente enganado. Basicamente, o que eu queria na altura era impressionar. Eu acho que eu acho que acontece com muita frequência. Nós aos 20 e aos 30, quer que a gente queira, quer não, nós temos um grande problema na nossa educação. As pessoas não nos ensinam a ser aquilo que a gente quer. E aquilo que eu quero, e aquilo que o Guilherme quer, aquilo que o Nuno quer, que a Marta quer, aquilo que o João quer e que o Pedro quer, são coisas completamente diferentes, não é? Eu acho que ninguém nos ensinou numa idade muito precoce. É assim, há pessoas que têm sorte que os pais o ensinem. Isso. Os meus pais não me ensinaram, mas não é por mal. É que, repara, o meu pai e a minha mãe, os dois começaram a trabalhar aos 10 anos de idade. Pois, eram tempos diferentes. 10 anos de idade, completamente coisas. Ou seja, eles fizeram o melhor que eles puderam. Então, o que eu acho é que o sistema educacional tem que ensinar as pessoas a serem, a primeiro, a conhecerem-se, o que é que elas querem ser e a tentarem atingir os objetivos. E o objetivo tem que ser sempre para o bem comum. Tem que ser um objetivo para ele e para o bem comum. Em relação aos artigos, estavas a dizer, João, basicamente o que eu queria era impressionar. Basicamente é assim, eu tenho este cérebro aqui dentro, ok, que eu sei que é especial de alguma forma, não posso estar a dizer que não é porque estava a mentir, que é especial em alguns aspectos, não sei se vai continuar a ser ou não, whatever, mas sei que é especial, então eu tenho que meter isto ao serviço, então eu tenho que impressionar alguém a fazer isto, porque eu sei que eu vou ser capaz, mesmo nunca tendo escrito nenhum artigo em inglês, eu sei que eu vou publicar isto. Então, basicamente, é aquela cena do que é importante. Atenção que isto é importante. Porque nós queremos, quer não, nós temos que ter ego para haver este drive. Agora, o problema é que isso é o nosso maior inimigo também. Não é? Sim, se não soubermos gerir, não é? Isso é o nosso maior inimigo. Eu acho que toda a gente tem um pouco a noção disso, porque depois isso não é comportável. A partir do momento em que tu olhas para ti, tu és o teu maior inimigo, não é? Tu não vais ter hipótese. Não é questão do que os outros pensam sequer. A pessoa diz, aquele tipo é muito egocêntrico, eu não quero que pensem mal de mim. Não. É que tu estás-te a sabotar a ti próprio e muitas vezes nem te apercebes. Nem se trata daquilo. Porque obviamente quando tu és muito egocêntrico, repara, uma coisa que eu acho é que assim, nós nunca podemos esconder nada. As pessoas quando estão à tua beira cheiram-te. Não é possível esconder. Então quando tu és muito egocêntrico, por muito que tu disfarces isso, as pessoas cheiram-te. E repara, eu estou a dizer isto, mas isto não significa que eu não tenha o meu lado egocêntrico, porque eu tenho. Eu quando subo num palco para falar, eu tenho que ligar isso, só que tenho que dosear. Só que tenho que dosear. Depois tens outro lado que nos dás informação de... Assim, de mão beijada. Isso é uma questão importante. Repara, eu quando dou, eu sei que eu vou receber. Nem mais. Eu quando dou, eu já sei que eu vou receber. Direta, indiretamente, eu vou receber. Portanto, eu ainda há pouco tempo li um livro muito engraçado sobre a parte, porque eu sou muito ligado à cena budista e acho que é muito por aí. E a imagem que nós temos de nós próprios, mesmo quando tu fazes algo bem para outra pessoa, e quando tu sabes, como eu sei, quanto melhor eu faço, eu mais recebo,
isso pode ser um pouco de egoísmo também, quer se queira, quer não. Mas não é mau, isso não é mau, mas eu sei que se eu vou para um palco e tenho 30 minutos e digo assim, meus caros, vocês estes 30 minutos só vão levar informação que vai ser útil. Claro. Eu sei que eu vou recolher aquilo direta, indiretamente, whatever, eu vou recolher daquilo, vou recolher aqueles frutos. Ponto final. E isso também tem um pouco de egocentrismo. Ponto final. E quanto tempo é que neste momento, nesta fase da tua vida, te ocupa a formação e a prática clínica? Olha, eu devo dizer que eu entrei num espiral de formação. Lá está, a parte do planeamento é uma coisa que as pessoas topam que eu sou bom, e a parte pensamento interdisciplinar, etc, etc. O que acontece é que eu, neste momento, eu diria, vamos falar de parte financeira, eu diria que talvez 20 a 25% do dinheiro que eu ganho vem da formação. Acho que é uma resposta mais honesta, talvez. Okay. O que é que dá mais gozo na formação? Tu há bocado falaste que eras muito teórico, que gostavas muito da parte da pedagogia. Ele adora desmembrar o pessoal na formação. Tenho o conhecimento de vários colegas. E um deles já foi entrevistado. Já foi entrevistado, o Paulo, que disse que numa fase inicial só lhe apetecia esganar-te. Eu já assisti em direto, em loco, ao Francisco Maligno também, coitado. Um grande abraço para o Francisco. Agora, toda a gente te odeia numa fase inicial, porque tu desmembras o pessoal à frente de todos, mas depois adoram-te e reconhecem-te. Mas não tenho nada a dizer. Eu acho que... mas é verdade. Mas eu assumo isso. Eu acho que há várias vertentes desse meu lado mais bossy, digamos assim. E eu diria mais, não é bossy, é do ponto de vista da formação, é provocador. Eu sou extremamente provocador nesse aspecto porque eu acho que quando a gente não pensa em termos de planeamento interdisciplinar, a gente está a fazer uma grande desilusão a tudo, inclusive ao próprio universo, digamos assim. Porquê? Porque a parte do planeamento interdisciplinar é das coisas mais bonitas em medicina dentária, e o que acontece hoje em dia, e é interessante, ainda há pouco tempo ainda há umas horas atrás estava a falar com um aluno meu, que estava-me a dizer que estive a ver o coach, mas não sei o quê, e ele diz uma série de coisas que tu também dizes, e é uma coisa interessante que tem muito a ver com nós hoje em dia temos que ser cada vez mais interdisciplinares e pensar cada vez mais em planeamento, cada vez mais na boca toda e cada vez menos no dente a dente. Isto é uma abordagem que te muda. O que eu acho é que o que eu tento provocar na mudança dos dentistas é isto. Tu vais te tornar uma pessoa diferente a partir do momento em que tu começas a pensar na boca toda e não no dente a dente. Tu vais te tornar uma pessoa diferente. E tu nunca mais vais voltar a ser outra pessoa. Uhum. E há pessoas onde isso cai mal, porque eu provoco as pessoas, é verdade, e às vezes sou indelicado até, e é verdade, mas isso é tudo intencional. Eu não vos vou dizer que não é intencional e que não existe uma parte muito teatral nisso. Aliás, já viste isso, e eu assumo isso. Existe uma teatralidade na minha aula de planeamento que é absolutamente propositada, porque o meu objetivo é tirar as pessoas de conforto. Há muita técnica, há muito PNL eventualmente, mas há muita também genuinidade no sentido, tu tens que, basicamente o que eu estou a dizer é assim, se tu não deres o máximo do que tu puderes, tu estás a desiludir-te a ti, a mim e a toda a gente. E tu tens que dar o que quer que isso seja, quer seja de um dente, quer seja a fazer facetas, o que quer que seja, tu tens que dar o máximo. Agora, no meu lado em particular, do meu ponto de vista particular, aquilo que eu sou bom é no planeamento, e o que eu acho é que nós muitas vezes perdemos a oportunidade de dizer aos pacientes aquilo que eles realmente querem e não aquilo que eles realmente precisam. Isso é o ideal e não aquilo que eles querem ouvir. Exatamente. É um exemplo muito típico: o paciente vem, quer 6 facetas da frente, mas os dentes estão todos desgastados, tem que aumentar a dimensão vertical, e tem que fazer um alongamento coronário, e tem que eventualmente meter a orto aqui ou acolá. E o que eu acho que essa transição, a partir dessa altura, torna-te uma pessoa e um dentista diferente, e tu nunca mais podes voltar para trás. A partir do momento em que te mostram como o planeamento é bonito e a parte interdisciplinar, tu nunca mais voltas para trás. E obviamente que eu não tenho nada contra quem faz 6 dentes da frente, não tenho nada, absolutamente nada, acho que é muito importante, mas o que eu acho é que também é muito importante nós focarmos naquilo que, quando nós temos sinais de desgaste generalizado, quando nós temos sinais de um alongamento coronário, nós temos sinais de apinhamento, nós temos que integrar a estética naquilo que é o ideal, é o que me parece a mim. Sim, eu bem. Concordo. Eu também. Olha, e porquê é que achas que os colegas dizem que és muito odiado no início e depois eu acho que
Eu acho que o facto de eu ser às vezes um pouco agressivo, às vezes quando falo muito de planeamento e sou um defensor feroz de que nós devemos olhar para o paciente de maneira integral, eu acho que também tem a ver com alguma insegurança da minha parte. Porque assim, ninguém é agressivo sem ser inseguro. Percebem o que eu estou a dizer? Sim. Embora exista muita técnica no meio daquilo tudo, existe também, é muito fácil tu quando sabes que estás a passar uma ideia muito importante, é muito fácil tu achares-te superior aos outros. E quando tu te queres achar superior aos outros é porque estás inseguro de alguma parte da tua vida. Ponto final. Não há. Agora, eu acho que com o tempo fui um pouco melhorando isso e eu acho que eu não abdico dessa provocação. Não posso abdicar disso porque isso faz parte. E a tua imagem? Sim, e faz parte. E faz parte, reparem, eu tenho que às vezes pegar num exemplo qualquer e explicar, ok, eu dou muitas vezes este exemplo, ok, só vocês perceberem, vou dar aqui um exemplo que eu dou muitas vezes nas aulas. Uma miúda que veio de França, dentista, veio e queria ter uma opinião, havia um dente da frente que tinham feito uma faceta não unitária, que é uma coisa dificílima de fazer, usaram disilicate, aquilo estava a ficar um pouco escuro, e andava a pedir várias opiniões aqui no Norte. E eu dou muito este exemplo. E ela veio, calhou na minha clínica, veio fazer o exame inicial, etc. E alguém no exame inicial topou, ok, esta paciente... Alto, espera aí, temos aqui alguém? Hello? Quem está aqui? Tens de trocar a câmera, Rui. Temos aqui um convidado de última hora que quer dizer alguma coisa. Paulinho. Temos aqui uma grande novidade. Então, Paulinho. Já descobriram mais podres ao homem do que eu em 5 anos ou não? estamos a trabalhar para isso. Não. Queres fazer alguma questão, Paulo? Os segredos mais negros eu reservo para ti, Paulo. Paulo, Mas podes contar, Paulo. Eu conheci um André diferente na América do Sul. Opá, não sei se vocês o conheciam. Eu conheci um André diferente na América do Sul, mas isso aí talvez fique só para mim. Talvez. Mas assim, podes partilhar. Eu acho que o pessoal que está a ouvir quer saber tudo, o bom e o mau. Olha, eu dei carta verde a este pessoal, pá, não sei se te vou dar carta verde a ti. Por acaso já falamos. Não, mas ok, está-se bem, não há problema. Isto não estava no teu planeamento. Não há, exatamente, eu sou um freak control, então, rapaz. Mas estás à vontade, Paulo, podes lançar. Não, eu não vou cometer em confidência. É uma questão de nós estarmos atentos ao dedo dele nos próximos meses, ou quizás no próximo ano. Aliás, nós vamos voltar lá no final do ano e por isso, não sei, é uma questão de olhar para o dedo dele quando ele voltar, a ver se mudou alguma coisa ou não. Será Vocês foram para Austrália juntos? Não sei. Assim, não, antes de mais é assim, eu já sabia que vocês me iam falar do Paulo, até posso eventualmente falar um pouco sobre o Paulo. Para já, ponto número 1, e eu tento me pôr de lado, o Paulo para mim é dos melhores dentistas do mundo neste momento. Eu acho que há muita gente que sabe, acho que há muita gente que começa a admitir, eu acho que no fundo toda a gente sabe disto. Acho que o Paulo é dos melhores dentistas do mundo, é uma pessoa com uma capacidade de clínica, pá, muitíssimo elevada. É uma pessoa com uma capacidade pedagógica muitíssimo elevada. É uma pessoa com uma inteligência muito elevada. Ou seja, quando tu tens mãos muito boas, cérebro muito bom e com uma pessoa que sabe o que quer, acho que é muito importante. E uma das coisas, Paulo, que eu vou aproveitar para dizer aqui, que eu acho que era muito importante, que eu acho que não focaste na tua entrevista. Estou a escrever o que ele está a dizer. Não, mas não focaste na tua entrevista, que é assim, houve uma coisa que eu acho que se passou um pouco, pronto, que o Paulo não falou muito sobre isto, que é que o Paulo passou por uma realidade muito difícil no início da carreira dele. Ele falou-nos disso. Não sei se foi em off, se foi no podcast. Mas se calhar foi muito mais suavizado. Basicamente é assim, o Paulo começou não foi do 0, foi do menos 10. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para pessoas mais novas que estão a começar porque acham que os pais não têm dinheiro, porque não têm dinheiro para ter um carro, porque não têm dinheiro para fazer um curso, porque não têm dinheiro para fazer o que quer que seja. Acho que o Paulo é o melhor exemplo disso. Pai, não vou estar aqui a falar de pormenores, mas o Paulo começou do menos 10. Do menos 10. É uma coisa que eu não comecei, atenção. Eu quando abri a minha clínica, todo o dinheiro que eu ganhei investi, mas o resto tive a ajuda dos meus pais. Então eu admiro muito este tipo de pessoas que sejam capazes de fazer isso, porque eu não sei se no lugar do Paulo teria sido capaz de fazer, de chegar onde ele chegou neste momento. Nós estamos aqui com 4 minutos restantes de conversa com o Paulo. Ora bem, Paulo, estávamos aqui também há pouco a falar que tu numa fase inicial odiavas o Jorge e é nessa fase da conversa que estamos, pela sua postura
portanto, mais cáustica na formação. Queres-lhe deixar algum recado que vocês agora estão... Algum agradecimento? Odiar é uma palavra forte, mas... Vocês estão num puro bromance, não é? Exatamente. Aliás, eu e o Paulo vamos assumir. Um dia destes vamos assumir. Pode ser indireto até, mas um dia destes vamos assumir. É melhor não. Não, mas uma coisa que é preciso dizer, nós sempre dormimos em quartos separados, certo, Paulo? Quase sempre. Sim, certo. Sempre a pensar um no outro. Aquela relação. Off the record. Sim, e na América do Sul também, e ainda bem, porque eu poucas vezes vi o André. Eu não sei se esta parte eu posso falar por cima para ver se não se percebe muito bem o que ele está a dizer. Nós não vamos cortar nada. O que vamos fazer agora, não se esqueçam do que vão dizer. Vamos agora tentar cortar a chamada, porque o nosso Zoom não é o profissional, ou seja, temos 40 minutos grátis. Vamos reiniciar. Ok, está bem. Portanto, nós vamos continuando aqui. Malta que está à distância, um grande abraço para vocês e um até já. Se calhar está na altura de fazermos aqui um jogo. Alright. Vamos introduzir o primeiro jogo do nosso Envia podcast. também para o Paulo, depois. Sim, João. Okay. Rui, introduzes tu o jogo? Introduzo eu. O jogo é o X-Say, vou só lançar aqui o genérico. E eu vou sair? Não, tu continuas aí, João. É? Então este jogo tem o título, é o Eu É Que Sei, e tem como título Sabes Mais que um miúdo de 10 anos. Ou seja, nós vamos estar 10 perguntas, ok? E vamos intercalar as perguntas entre cada um dos hosts. Certo. E tu vais saber se sabes mais que um miúdo de 10 anos. Alright. E basicamente a minha resposta tem que ser devagar ou direta? Normalmente é Tens direta. opções. Right, tens duas opções. Yes. Okay. Se vocês acharem que eu falo demais, vocês cortem, façam um sinal assim, André, shut up. Ok, vamos ter isso em atenção. Rui, Só avança com o jogo enquanto eu estou aqui a enviar o convite para o João. Ok, então, Jorge, a primeira pergunta é: quantas luas tem o planeta Marte? 2 ou 6? 6. Nope, tem Jesus 2. Christ, eu ia dizer que era um nerd. Que é Podes beber um golo da nossa e pinguça se Ademos. quiseres. Exatamente, acaba por ser o castigo. Sim, nosso castigo. Vai para a segunda. A maioria das células animais é constituída por membrana, núcleo e... Citoplasma. Excelente. Muito bem. Boa. Umas palmas aqui para o Jorge. Estão a ver como eu sou nerd, pá. A terceira pergunta. A figueira é uma árvore de folha caduca ou persistente? Caduca. Boa, excelente. Yes! Muito bem. É um ditongo oral ou nasal? Oral. Nasal. Nasal. Eu sempre fui mal em letras. Ok. Dom João IV, de cognome o Restaurador, reinou Portugal em que dinastia? Não há hipótese sequer. Não há hipótese. Não há hipótese nesta. Opa, sei lá, terceira dinastia. Está errado. Mais uma é a História quarta da dinastia. era péssima. Foi na dinastia de Bragança, que é a quarta dinastia. Jesus. Então temos aqui o professor a errar algumas questões. Jesus Christ. Eu não vi o Jorge a beber. All my Eu também não, reputation vi goes pouco. away. Mas o que vale é que temos tudo gravado. Próxima questão. Se temos uma dezena de maçãs, quantas falta para termos 12,5? Não, agora, calma. Temos uma dezena de maçãs. Exatamente. Quantas? Faltam para termos 12,5. O Jorge está a pensar. Malta lá em casa já respondeu. Quem está no carro já respondeu. Temos Podes tempo. repetir? Temos tempo. Se temos uma dezena de maçãs, Uma quantas dezena. faltam para Temos- termos 12,5? Faltam 8. Nem Boa, mais, nem boa. mais. Nada como pedir a ajuda do público. Muito bem. Posso fazer a próxima Claro, questão? sim. Como se designam a classe de palavras que geralmente exprimem ações situando-as no tempo? Verbo. Os verbos. Muito Boa. bem, muito bem, muito bem. Está forte. Diz-se cônjuge ou cônjuge? Conjugue. Embora grande parte Das pessoas digam cônjuge. digam cônjuge, Aliás, eu próprio dizia. em português diz-se cônjuge. Basicamente são um Isto também é super pedagógico. Aprendi num livro de uma mestre que é Sandra Duarte Tavares,
que tem algumas publicações na área das letras, e uma delas é como se escreve e como se lê em português, na língua portuguesa, e esta questão, por acaso, tem alguma pertinência. super Também pertinente. não fazia ideia. Vais ter que mandar esse link. Invite-se. Completa a afirmação com o verbo haver. Na mesa, reticências, muitos bolos. Com o verbo haver? Havia ou haviam? Na mesa, muitos bolos. Havia ou haviam? Sim. Sim. Na mesa havia muitos bolos ou na mesa haviam muitos bolos? Haviam. Jesus Christ, que vergonha. Já agora, só para vocês terem noção, pá, sabem quando vocês até têm uma miúda que até gostam e ela manda-nos aquela mensagem com erros de com erro português? ortográfico. Ai, meu Pois Deus, é. pá, eu desligo. Portanto, as completamente miúdas de logo. Portugal E agora eu estou a não passar mandem pela mensagens mesma ao coisa, Jorge. Que vergonha. meu. Esse é um bocadinho turn off. Aliás, eu Jorge. lembro, isso funciona ao contrário, porque eu lembro do Guilherme dizer que era na eloquência dele que ele sacava. A Martinha está aí, não? Está aqui. Mas ela não está a ouvir. Era outro. Vamos continuar, não interrompam o jogo. De qualquer das maneiras, isto vai ser tornado público, tanto vale Não, ela sacar como desculpem lá, não é? eu estou aqui a falar, a pensar que isto vai ser privado e depois eu vou tipo cortar as partes. Não é Isto possível. vou fazer Não, aqui não, alguma não. Olha, edição. André, vou- também me disseram isso a mim. Também me disseram isso a mim e não cortaram quase nada. Jesus. Jorge, olha, diz uma coisa, qual é a capital do Equador? Quito. Muito bem. Um aplauso. By the way, já há uma coisa que eu tenho que dizer ao Paulo também, que a vida traz coisas muito engraçadas. É assim, os sítios onde eu fui mais feliz na minha vida, Paulo, não digas nada para já, calma, fica calado. Os sítios onde eu fui mais feliz na minha vida, muito antes de ser dentista, foi na América Latina. E é interessante, a primeira vez que alguém me convidou para ser palestrante na América Latina foi o Paulo, que exigiu basicamente aos gajos que o convidaram: olha, tens aqui este gajo, pá, que tem que vir comigo, basicamente, porque ninguém me conhecia de lado nenhum, obviamente. E o Paulo: olha, tem este gajo aqui que tem que vir comigo. Foi a primeira vez que foste palestrar fora do país? Não, já tinha ido passar fora do país, mas a primeira vez que fui para a América Latina foi com o Paulo que me convidou. Ok. Um gajo que, pronto. E a capital do Foste feliz Equador? comigo na América Latina outra vez? Isso, sim, fui feliz. Demos excelentes palestras e foi muito interessante. Isto está a ser um bromance, realmente. Ele é que pediu, ele disse, eu quero hardcore, eu tenho Exatamente, all in. Deixem-me Já tem-me só despido. aproveitar aqui o facto de termos falado na capital do Equador, Quito, para deixar o nosso agradecimento, evidentemente, podcast à empresa Quitos, que nos está a apoiar com as lupas e com umas salas que vão ver aqui Sim, no nosso cenário. Mais tarde vai servir para um jogo. Vai servir para um jogo. Portanto, um grande abraço ao Tiago Marques e ao Hugo Silva por este apoio no... Já agora, em relação às lupas, é assim, a mim nunca ninguém me pagou para fazer publicidade a quem quer que seja. Nós também não. Não, mas é verdade, mas a cena da Quitos eu sempre recomendei isso, e o Tiago sabe que sempre recomendei porque por isso simplesmente acho que são excelentes produtos. Ok, e ele não foi Eles pago têm para dizer redes- isto, atenção. Eles têm redes sociais, olha. Sim. Tem o quê? Se tem redes sociais. O Tiago e Quitos tem. Sim. Sim. Pesquisem por Quitos, apenas com um T. Aliás, eu até fiz um um vídeo para isso, porque até E não só, quando fomos gravar o podcast do João Lisboa, estávamos quase de direta, e fomos ao congresso, dar uma visitinha, certo. e vimos lá em grande Exatamente, quadro, é isso mesmo, exatamente. não é? E devo dizer que isso foi completamente, porque eu acho genuinamente que é um excelente produto, as lupas que eles vendem e outros produtos, acho genuinamente, e não tenho nada. E à frente vamos poder testar aqui as lupas. Right. Temos aqui uma brincadeira. Sim. Em jeito de conclusão, estamos quase a acabar aqui a primeira parte do nosso primeiro episódio. Queria só que tu me fizesse aqui um pequeno comentário, Jorge. Tu em tempos referiste numa entrevista que ver a medicina dentária é tão fácil e banal como colocar meia dúzia de fotos bonitas e uma conversa oca numa rede social que te aborrecia. Sem dúvida. Achas que é essa fase de baixo nível intelectual que estamos assim, a passar? Lá está, temos que pôr as coisas em contexto. Eu sou essencial, o meu lado mais atraente do ponto de vista de medicina dentária, do ponto de vista pedagógico de formação, é a parte do meu pensamento. Eu sou muito melhor pensador do que clínico, isso ponto final. Mas isso repara, eu acho que nós não devemos ver isso nem como uma coisa muito boa, nem como uma coisa muito má, é o que é, ponto final. Pronto. E então o que eu vejo é que nós temos de facto, nós temos que estar rodeados de pessoas com mais densidade
pedagógica, intelectual, altruísta, whatever. Eu acho que a medicina dentária entrou muito numa zona de fotografia antes e depois, ou fotografias soltas. Porquê? Porque as redes sociais obviamente têm um papel importante e as redes sociais têm um lado bom e têm um lado mau, mas eu acho que é muito importante tudo aquilo que é superficial e oco, qualquer livro de autoajuda, qualquer Bíblia, qualquer Corão, todas as religiões dizem exatamente a mesma coisa, que tudo o que é superficial, mais cedo ou mais tarde, é uma coisa que é temporária e transitória. Ponto final. Não sou eu que estou a dizer, isto é a realidade. O que quer que tu busques numa felicidade temporária, eu quero que seja, não é temporário. Aliás, o João Borges, na entrevista dele, disse uma coisa muito interessante, que é a diferença entre a água da fonte e a Coca-Cola. Não é? Então a água da fonte parece que não te tira tanto a sede, a Coca-Cola parece tirar a sede, só que vai acabar. Então basicamente o que eu acho, e nesse aspecto eu acho que o Paulo é das pessoas que eu acho que mais está ciente disso, eu acho que o Paulo tem a perfeita noção disso. O Paulo a característica interessante do Paulo, e eu digo isto porque o Paulo sabe perfeitamente quando ele chegar a uma altura assim, André, acho que tu já te me vales um caraças, desculpa lá, vou ter que chamar outro gajo para falar comigo, me percebes um caraças disto. E vai chegar a essa altura, isso é perfeitamente normal. Mas uma coisa que eu acho que o Paulo tem neste momento, que é, ele tem, e isto não tem a ver com o que eu influenciei ele, porque o Paulo era igual, não ia ser muito diferente se tivesse-me conhecido a mim ou não. Pronto. Mas o que eu acho é que o Paulo tem esta noção de que existe alguma coisa que é maior do que ele e que merece mais respeito do que ele próprio. Que é verdade, ponto final, percebes? E eu acho que as pessoas muitas vezes hoje em dia não têm essa noção. Não têm a noção que, enquanto tu só pensares no teu umbigo, tu estás-te a enganar a ti próprio e a enganar aos outros. Pronto, e a grande vantagem que eu acho que a força que o Paulo tem neste momento é ele tem uma capacidade clínica brutal, uma capacidade de reparem, vocês quer queiram, quer não, hoje em dia a medicina dentária felizmente está a passar muito por um patamar interdisciplinar e acho que o Paulo é provavelmente um dos maiores exemplos disso, não é? Tem essa capacidade que é uma coisa muito, muito, muito rara, mas ter essa capacidade e perceber que tudo é temporário e que ele tem que dar o mais possível dele, porque é uma falta de respeito se não der o mais possível dele, mas que existe uma força que é maior do que ele tem que ter respeito por isso, que é a verdade e que é eventualmente a evolução da ciência em si. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que nós, apesar de tudo, hoje em dia nos passa um pouco ao lado. Eu estou a apostar para ter mais seguidores, mas depois quem é que são os seguidores? Pois. O que é que isso representa? Sim. Repara, para mim é muito mais importante, eu ia falar há pouco tempo com o Paulo sobre isso, e sei que o Paulo também funciona da mesma maneira, alguém que me manda uma mensagem interna pedir ajuda sobre isto, para mim ajudá-lo é o meu maior marketing. Mas o principal marketing é aquele marketing que ninguém vai saber. Não percebeu o que eu estou a dizer? Sim. Então eu fazer uma coisa quando eu sei que ninguém vai saber e mais, eu quero que ninguém saiba, aí é que eu acho que está a verdadeira fonte, entre aspas, da felicidade, se eventualmente se lhe quiserem chamar. E só aqui uma parte, é assim, vocês têm que ter noção que eu tenho 40 anos e eu passei os anos 80 e os anos 90. E nos anos 80 e nos anos 90 havia uma coisa muito interessante, havia um programa que era o Agora a Escolha. Diz? Ninguém diria. Sim, exatamente. Ninguém diria. Os meus cabelos brancos, a minha careca. Mas nos anos 80 e 90 havia um programa que dava na RTP1 que era o Agora a Escolha. Não sei se lembram disso. O Agora a Escolha basicamente era um programa de série dos anos 80 e 90. Nós temos um que é o Preferias, que é quase igual. Que é Agora a Escolha. Então, mas na altura havia muito... Havia a história do herói. A história do herói. E todas as séries eram a história do herói. A história do herói como é que era? Era um tipo, vou simplificar muito, que vem de uma cidade fora, chega àquela cidade, há um crime ou há uma coisa qualquer que está a funcionar bem, o tipo que é o herói, que é um forasteiro, resolve o problema, mas antes de poder receber os louros já está noutro sítio. Não percebeu o que eu estou a dizer? Sim. Ou seja, isto é uma metáfora para quê? Eu acho que nós temos que dar o mais possível e estar-nos completamente a borrifar se vamos receber alguma coisa em troca, não é? Não, porque é assim, porque nós inconscientemente vamos querer sempre receber alguma coisa em troca, porque nós existe a parte do ego, mas eu acho que é muito importante nós auto-educarmos-nos nesse sentido, explicar que ok, aquilo que me vai eventualmente fazer trazer felicidade, e se vocês podem dissecar todos os livros de autoajuda, dissecam tudo, vamos todos calhar a um ponto, que é, o que te vai fazer feliz é aquilo que tu podes contribuir para o outro, ponto final. Okay. Parágrafo, não existe mais nada do que isso. Já não precisamos ler mais livros de autoajuda, já temos aqui o sumo. Sim, a Bíblia, o Corão, sim. Todos os livros de religião, os livros de autoajuda vão estar todos a dizer a mesma coisa. Tu és tão mais feliz e vais ter tão mais sucesso quanto mais tu ajudares outras pessoas. Porquê? Porque nós, sem pensar em receber alguma coisa em troca. Que é difícil. Claro. Que é difícil.
por muito altruístas que tu estejas a ser, mesmo, por exemplo, eu estou aqui com esta conversa, ok, não sei o que, PI, gaja, não sei o que. Eu tenho sempre algum, dentro de mim existe sempre algum egoísmo, ponto final. O Paulo é um gajo muito melhor do que eu clinicamente. Pá, eu quero ser melhor, ok? Pá, e vou tentar fazer os possíveis para ser melhor, mas eu quando vou com ele, o que é que eu quero? Eu quero essencialmente suportar aquilo que, onde ele eventualmente seja um pouco mais fraco ou aquilo que ele seja mais cansado, porque eu sei que eu nunca vou de maneira nenhuma sobrepor-me à excelência clínica dele, ponto final. Então, e haver esse self-awareness é muito importante, ok? Terminamos aqui o primeiro episódio. Só deixar aqui um pequeno parênteses. Isto continua, a conversa não termina assim desta forma. Portanto, nós temos aqui muita coisa para perguntar ainda ao Jorge André. Temos aqui uns jogos maravilhosos para fazer com ele. Portanto, malta, continuem ligados. O próximo episódio... Diz João. Espera aí. Opa, eu gostava era que o Paulo encostasse um bocadinho mais à parede. Okay. Então vá, Paulo, tens direito a uma última pergunta para encerrarmos o episódio. Vou dizer uma coisa, tens a hipótese durante os próximos 2 minutos fazeres tudo aquilo que apetece e eu vou fazer de conta que não me fizeste nada. Anda lá, Paulo, vinga-te. Okay, tens 2 minutos da antena. Jesus Christ. Opa, durante os próximos 2 minutos podes fazer as perguntas todas que quiseres ao Jorge André com total liberdade. Perguntas ou provocações que tu quiseres. Em linha aberta para o mundo. Jesus, eu acho que me vou arrepender disto, mas pronto. acho que não. Acho que não preciso. Acho que já sei quase tudo o que precisava de saber da parte do André. Mesmo aquelas respostas que ele me dá, eu sei exatamente qual é que é a resposta certa. Eu gostava só de aproveitar para não concluímos há pouco que realmente não se pode dizer que quando eu conheci o André e quando ele me iniciou a dar formação, não é que o odiasse, mas se pudesse um momento ou outro ter-lhe dado assim um soco no momento certo, teria feito. Mas demorei até perceber que fazia tudo parte de uma pedagogia intrínseca de me fazer alguém melhor dentro da profissão, e obviamente eu sabe perfeitamente que lhe agradeço isso e não é uma coisa que tenha que ser dita. Não, mas também é importante dizer, desculpa lá, Paulo, é assim, o meu papel no desenvolvimento de ti e de outras pessoas não é às vezes aquilo que as pessoas tentam fazer. É assim, tu não ias ser o melhor, eventualmente a nível do planeamento posso ter feito ganhar algum tempo em termos de planeamento interdisciplinar, podes ter eventualmente ter-te salvado algum tempo em termos de evolução, mas não, o Paulo e eventualmente muitas outras pessoas não seriam piores dentistas ou piores clínicos ou piores formadores se eventualmente não me tivessem conhecido. Posso eventualmente ter acelerado um processo aqui ou acolá, mas não acho que tenha sido por isso. Ótimo. Boas notícias para ti, Paulo. Queres lançar uma última questão? Anda, podes encostar lá à parede, é agora. Now or never. Vai com tudo. Não tenho assim. Eu acho que. Okay. Eles estão feitos um com o outro. O Paulo está com medo de represálias. Não estão feitos. Eles não estão feitos. Eu falei com o Paulo e ele disse-me assim: opá, e eu disse: olha, eles vêm aqui fazer a cena do podcast. Eu sei que ia falar com eles e eu lembro perfeitamente que eu tremi por dentro quando eles me disseram que ia falar com o Paulo. Mas mantive firme e disse: opá, olha, whatever. Bro code, não é? Muito bem. Paulo. Eu já vos dei aqui as ferramentas para seguirem essa busca, não é? Portanto, agora. Bem, obrigado pela tua participação. Exatamente. Sim. Muito obrigado por teres contribuído e alinhado mais uma vez as nossas avarias. Paulinho, já sabes, opa, quando te fartares das tuas viagens, diz-me, pá, e pronto, e arranjas Não. Temos muito ainda para galgar. Olha, e como é que o São Paulo dizia? Não me convides para outros sítios. América Latina. Não percam o próximo episódio porque nós também não. Exatamente, pessoal. Não percam o próximo episódio. Sai daqui uma semana. Vamos ter um porferias incrível. Vamos falar dos projetos que o Jorge André tem em mãos, o Brain and Hands, o Make Me Clear, e temos aqui algumas outras questões que queríamos ver respondidas. Portanto, continuem ligados. Não saiam daí. Uma semana estamos outra vez com um novo episódio. Malta, um grande abraço. Um abraço. Até já.